Bem, vamos a mais uma revisão sobre Grécia Antiga. Primeira questão diz o seguinte: a estrutura montada para a administração consistia inicialmente em um conselho de anciãos, chamado de gerúsia, o qual era composto por 28 gerontes, homens espartanos com mais de 60 anos, e 2 reis, de hierarquia. Estes perdiam sua função em períodos de guerra, pois a administração passava para um tirano que tinha uma acepção diferente da que temos hoje e governava com o apoio da população. As decisões eram tomadas por esses administradores, assegurando assim o caráter oligárquico da sociedade. Havia também a Assembleia, que apenas confirmava as decisões dos reis ou gerontes, ou seja, era um órgão apenas consultivo. A descrição da estrutura administrativa de Esparta evidencia uma relação entre o a. Bom, no caso de Esparta, a gente sabe que o governo era um governo oligárquico, ao contrário de Atenas, onde prevalecia uma democracia. E outra característica de Esparta foi a dedicação ao modelo militarista. Portanto, resposta letra C. Ok? Vamos para frente. Questão número 2. A democracia ateniense dos séculos 5 e 4 a.C. possui algumas características que a tornam diferente das democracias modernas, ainda que estas se inspirem nela para se constituírem. Sobre as características da democracia ateniense, referentes ao período relacionado, assinale a alternativa correta. Bom, falando então de Atenas, a gente pode dizer que, diferentemente das atuais democracias, no caso ateniense, ela era direta ou participativa, ou seja, o cidadão se representava. Ele não precisava escolher um representante. Então, na hora de votar, ele votava de acordo com os seus interesses diretos e com aquilo que ele defendia. Portanto, resposta, coincidentemente, também é a letra C. Passemos à próxima questão. Questão de número 3. A Constituição que nos rege nada tem a invejar aos outros povos. Serve a eles de modelo e não os imita. Recebe o nome de democracia porque o seu intuito é o interesse do maior número e não de uma minoria. Nos negócios privados, todos são iguais perante a lei. Livres em nossa vida pública, não pesquisamos com curiosidade suspeita a conduta particular de nossos cidadãos. Ouso dizê-lo, Atenas é a escola da Grécia. Fragmento de um discurso de Péricles. Bom, Péricles foi um dos governantes, de Atenas, período inclusive posterior à guerra contra os persas, guerras médicas, e depois ele vai promover o desenvolvimento de Atenas. Então ele fala o seguinte: o trecho acima, retirado de um discurso do líder ateniense Péricles, século V a.C., nos permite entender que a democracia grega, a democracia grega, letra E, apesar de restringir a participação de mulheres e escravos, foi um avanço diante das formas despóticas de governo. Lembrando que na questão poderia ser inserido aqui também o caso dos estrangeiros, que também não possuíam participação política, não eram considerados cidadãos. Então, em Atenas, apesar de ser um regime democrático, você não tem a participação de mulheres, escravos e estrangeiros. Próxima questão, a questão 4. Não era a falta de mecanização na Grécia e em Roma que tornava indispensável o recurso à escravidão. Ocorrera exatamente o contrário. A presença maciça da escravidão determinou a estagnação tecnológica greco-romana. Bom, então, a escravidão na Grécia e na Roma antigas, como é que se dava? Basicamente, modelo escravocrata, por isso modo de produção escravista, vai se dar principalmente através da expansão territorial. Então, conforme conquistava novos territórios, você ampliava o domínio sobre outros povos. Havia também escravidão por dívida, porém ela acaba sendo anulada na Grécia Antiga.
Perfeito? Principalmente em Atenas. Portanto, a resposta aqui é a letra B. Expandia-se nos períodos de conquistas e domínios de outros povos. Próxima questão, número 5. Se nos oferecessem todo o ouro do mundo, ou a terra mais bela e fértil que se possa imaginar, nunca estaríamos dispostos a juntar-nos ao nosso inimigo comum e participar da escravidão da Grécia. Há a nossa herança grega, os laços de sangue e idioma, nossos altares sagrados e nosso modo de vida comum. E trair tudo isso não ficaria bem para Atenas. Enquanto sobreviver um único ateniense, não haverá acordo com Xerxes. Bom, o texto aqui de Heródoto trata das chamadas guerras médicas, né? Usa inclusive o nome Xerxes, que foi o imperador persa, né? Que depois, né, do ataque inicial, chamada Primeira Guerra Médica, ele acaba, né, sendo derrotado pelos gregos, pela Liga de Delos. Então, uma referência clara a esse conflito. Aí ele fala o seguinte, ó, de forma mais interpretativa. Considerando o contexto histórico das guerras médicas, marque a alternativa que corretamente interpreta o posicionamento do grego Heródoto sobre o conflito com os persas. Bom, nesse caso, o texto aí é interpretativo, é o discurso de um grego falando sobre a proposta persa de se unirem, né, e dominar outros territórios gregos. Então, a resposta é a letra B. Ao defender a união entre os povos gregos para combater os persas, formando inclusive a Liga de Delos. Bom, letra B de bola. Próxima questão, de número 6, diz-nos o seguinte. Comparando-se as civilizações da Antiguidade Ocidental, Grécia e Roma, com as da Antiguidade Oriental, Egito e Mesopotâmia, constata-se que ambas conheceram as mesmas instituições básicas, muitas das quais, aliás, o Ocidente tomou do Oriente. Contudo, houve um setor original e específico da civilização greco-romana. Trata-se do... Bom, a questão é, o que essa formação da Antiguidade Ocidental, greco-romana, se difere da Antiguidade Oriental, Egito, Mesopotâmia, Pérsia e etc. Qual é a grande diferença? Tá? Qual o aspecto, inclusive, dessa diferença? Sem sombra de dúvida, a letra E. Perfeito? Trata-se do setor político, uma vez que Grécia e Roma vão criar práticas participativas, né, no poder, instituições republicanas, o Senado romano, né, no caso da democracia ateniense, você tem conselhos, né, e não havia representação divina dos governantes, como no caso, por exemplo, do Egito, em que o faraó era visto como uma personificação dos deuses. Próxima questão, número 7. A Confederação ou Liga de Delos, controlada por Atenas, estabelecia que as cidades-estado deveriam fornecer tropas e navios ou pagar tributos que seriam depositados na ilha de Delos, berço de Apolo no mar Egeu. Todos os recursos deveriam ser utilizados para a guerra contra qualquer ameaça externa. Com o passar dos anos, acreditando que os persas não mais retornariam, Péricles, o governante ateniense, passou a utilizar os recursos da Confederação de Delos em benefício de sua cidade. Com o tesouro proveniente dos tributos, construiu monumentos, modernizou os portos e pôs os barcos para praticarem comércio marítimo pelos mares Egeu e Mediterrâneo, fortalecendo sua hegemonia local. Bom, com a fragilização dos compromissos assumidos pelas cidades-estado gregas na criação da Liga de Delos, ocorreu então ele está falando, né, dessa fragilização desses compromissos, quando principalmente, né, o Péricles, como governante de Atenas, vai desviar esses recursos para benefício de Atenas. E aí a pergunta que se faz é, o que ocorreu? Qual foi a consequência disso? Então, sem sombra de dúvida, a letra C, saída de algumas delas que criaram seu próprio consórcio. Esse próprio consórcio aqui foi a Liga do Peloponeso, com Esparta, Corinto, que se uniram no sentido de criar uma liga para competir, né, de fato com a Liga de Delos, formando, inclusive, dando origem
a chamada Guerra do Peloponeso, tá? Então, resposta letra C. Por fim, questão número 8. No ano de 415 a.C., Alcibíades, um general de Atenas, assim defendeu suas qualificações para comandar uma esquadra contra os espartanos. Mais que a qualquer outro ateniense, cabe-me receber o comando. Os helenos, que consideravam a nossa cidade esgotada pela guerra, passaram a fazer uma ideia de sua grandeza muito além de seu poder, diante do meu desempenho nos Jogos Olímpicos, pois entraram na pista hípica 7 carros meus, e ganhei o primeiro, o segundo e o quarto prêmios, além de ter-me apresentado em tudo mais num estilo digno de minhas vitórias. De acordo com as tradições, isto é uma honra, e pelos feitos se deduz o poder. A Guerra do Peloponeso, ocorrida na Grécia entre 431 e 401 a.C., foi, sem sombra de dúvidas, uma luta comandada pelas cidades de Esparta e Corinto contra a hegemonia da Confederação de Delos, liderada por Atenas, sobre o território grego. Então, a resposta também é letra C de casa. A Guerra do Peloponeso, que colocou as cidades-estado em lados rivais, as duas ligas, Delos e Peloponeso, acabou levando ao que se chamou de o suicídio da cidade-estado grega. Por quê? A guerra enfraquece essas cidades-estado e permite a invasão dos macedônios, tá? E aí forma-se o Império Macedônio a partir de Filipe II, depois com o famoso filho dele, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que vai promover a expansão do helenismo, ou seja, a cultura helenística que vai misturar elementos da cultura ocidental, grega, com elementos da cultura oriental, egípcia, mesopotâmica, persa e etc. Então surge esse mundo, tá, do helenismo, promovido principalmente por Alexandre o Grande. Forte abraço a todos, até a próxima.